Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Tô esperando. Por Desculpa enquanto. por ontem, minha internet estava horrível, tava toda hora caindo. Não tem problema. Essas coisas acontecem quando a gente está lidando com esse tipo de aula, né? Não tem o que a gente fazer. É tudo uma questão de adaptação, né? É verdade, eu tentava estar presente, mas acho que ela caiu umas 4 vezes. Aí a última vez não teve jeito, não voltou. Ainda mais com esse tempo, também, dependendo do dia, fica oscilando mais. É verdade mesmo, bah, horrível isso. Eu não tô tendo problema aqui, mas é que isso varia muito também do local, da conexão, da velocidade, né? Eu aqui já Às vezes coloquei, bate uma muita velocidade, né? eu coloquei aqui já uma internet com uma velocidade boa, já visando esse tipo de coisa. E pior que aqui tem 100 megas, se eu não me engano, sabe? Mas mesmo assim, tava uma carroça ontem, bah, meu Deus do céu. É que depende também, né? O bom é colocar, eu quando dou aula, eu coloco via cabo a internet, né? Porque o Wi-Fi sempre Ah, tem sim. Esses dias eu medi via cabo, estava chegando 126 mega aqui, e aí no mesmo computador via Wi-Fi estava chegando 56, Nossa, muita diferença. né, no mesmo local. Então é bom quando vai, claro, se está usando o notebook, colocar via cabo, né? Sim, É, pior que eu uso o celular. acima de 50 mega no Wi-Fi só se for no 5G. É, Não, eu até imagina, bah. tenho aqui, mas porque tem duas redes, né? A NET bota 2.4 e a 5, né? Só que a Mas 5 tem que ser perto do modem. não, e a única coisa que acha a 5 é o videogame, o Play 4, o É resto não só acha. ele que tem outra velocidade. É. Por favor, não me chame manutenção por causa disso. Ah, não, eu chamo aqui manutenção só em último caso. Ai, ai. Tô brincando. Eu mesmo faço umas coisas aqui. Não liga, desliga. É, 90% resolve. dando uma Professora, tu esperada. é engenheiro de automação, né? Eu sou engenheira de automação. Ah, show de bola. Estou dando uma aguardada aqui, por enquanto só temos 3 alunos. É verdade.
Bom, pessoal, eu vou começando. Também não adianta eu ficar esperando muito aqui, senão eu também fico amarrando vocês que estão presentes no horário, né? Segue o baile. Vou seguir e aí, conforme o pessoal for pedindo para entrar, agora apareceram mais 2, eu vou liberando o acesso deles, beleza? Então, assim, ontem a gente viu a questão do dimensionamento de condutores pelo método de capacidade de condução de corrente, né? E hoje, conforme eu havia dito, nós vamos ver a questão do dimensionamento pelo método de queda de tensão unitária, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento que nós fizemos ontem, vamos fazer para esse tipo de método, e aí vamos obter a seção para cada um dos nossos circuitos, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem que o limite da queda de tensão, tá? Qual é o fundamento dele? Então, a queda de tensão é provocada pela passagem da corrente nos condutores. Ele tem que cumprir, ele tem que estar dentro de certos limites máximos, tá? Para que a gente não prejudique, então, o funcionamento daqueles equipamentos. Então, eu não posso ter uma queda, nenhum valor muito mais alto, nenhum valor muito mais baixo, porque senão eu vou estar prejudicando os equipamentos ligados naquele circuito. E é por isso que a gente coloca, então estabelece um limite de queda de tensão aceitável para aquele circuito. E isso é levado em consideração na hora da gente fazer o dimensionamento desse condutor. Que daí a gente vai, a partir desse dimensionamento, considerando esse limite de queda de tensão, a gente vai dizer, ó, o máximo que tu pode variar é tantos %, tá? Então, por exemplo, os efeitos, tá? Se a gente tiver uma queda de tensão acentuada nos circuitos alimentadores e terminais de uma instalação, levarão os equipamentos a receber nos seus terminais uma tensão inferior aos valores nominais. Isso faz com que o seu desempenho seja prejudicado, tá? Então, eles não vão funcionar da maneira que a gente espera que eles funcionem. E aí, dessa forma, como o equipamento ele passa a não funcionar na maneira adequada, isso prejudica também a vida útil do equipamento. Sempre que o equipamento operar da forma inadequada, cada vez a gente vai estar diminuindo a vida útil desse equipamento. Então, agora a gente vai ver quais são esses limites, tá? E quando que a gente utiliza, tá, esses limites. Então, em qualquer ponto de utilização, a queda de tensão verificada não pode ser superior aos seguintes valores, dados em relação ao valor da tensão nominal aqui, tá, da instalação. Então, o que que acontece? Em cada trecho do nosso circuito, ele vai ter uma relação com a queda de tensão que ele pode suportar. O que que é isso? Por exemplo, 7%, ele vai ser permitida essa variação a partir dos terminais secundários do transformador de média para baixa tensão, no caso de um transformador de propriedade das unidades consumidoras. Tá? Então, quando a gente tem esse tipo de equipamento. Também permitimos uma variação de 7% a partir dos terminais secundários do transformador de média para baixa da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for aí localizado. Os 5% a gente já considera nos demais casos do ponto de entrega, com fornecimento em tensão secundária de distribuição.
Podemos considerar 7% também a partir da saída do gerador, tá? Quando a gente está falando do uso de um gerador próprio, tá? Mas isso aqui falando lá da valores específicos que tem que ser considerados nos cálculos, tá? Mas isso é muito mais uma questão da concessionária, tá? Que vai estar fornecendo do que nós. Quando a gente faz o nosso dimensionamento, a gente vai indicar uma variação que a gente suporta, tá? A gente, quando eu digo o nosso projeto, o nosso sistema. Então, por exemplo, é muito comum, tá? Esse tipo de cálculo considerar 2%, tá? É meio que uma, vamos dizer, uma convenção, tá? E quando a gente faz o dimensionamento por esse método e a gente vai considerar isso nos nossos circuitos, a gente utilizar esse 2%. Mas eu poderia estar usando 3%, poderia estar usando outro valor. O que eu não posso é mudar esses valores aqui, tá? Esses que estão especificados que têm que ser cumpridos. Mas lá no meu circuito, quando eu estou fazendo dimensionamento lá dentro da minha residência, por exemplo, isso eu vou considerar o valor que eu achar pertinente para aquela questão. Eu tentei fazer tipo um roteirinho assim do que vocês iam precisar, tá? Porque esse método ele precisa de bastante informação. Então eu tentei para facilitar até para a questão de vocês depois resolverem lista, resolverem avaliação. Eu tentei organizar tipo um roteiro para esse dimensionamento. E aí eu dividi basicamente em 3 passos esse roteiro, tá? O primeiro é o levantamento de todas as informações que são necessárias, tá, para esse cálculo. O segundo é o cálculo efetivo, então eu vou apresentar a equação que vocês efetivamente vão utilizar, e aí a partir do cálculo que vocês fizeram, vocês vão consultar a tabela. Essas tabelas, elas não vêm em norma, tá? Elas são tabelas que vêm direto de fabricantes, como eu tinha falado ontem, então essa é a diferença desse método para o método da aula de ontem. Mas também é um método bem utilizado. Quando que eu utilizo esse método? Tá? Se eu vou fazer um dimensionamento de um projeto onde são longas distâncias, tá? É interessante eu utilizar esse método porque ele leva em consideração a distância que aquele circuito percorre, tá? Até por relacionar isso com a queda de tensão, porque quanto maior for a nossa distância, mais a gente vai tendo perdas no caminho. Tá? Então, se eu vou fazer o dimensionamento de locais muito afastados, de repente o resultado que eu vou ter com esse tipo de método vai ser melhor do que o resultado com o método da aula de ontem. Tá? Então, aqui, nem todos os dados a gente vai ter sempre, tá? Mas eu tentei elencar todos que, de repente, nós vamos precisar. Tá? Então, a maneira de instalar o circuito, nós vimos isso na aula de ontem, questão do método, se é B1, se não é, esse tipo de coisa. O material do eletroduto, tá? O tipo de circuito que a gente está trabalhando. A questão da corrente de projeto, então a corrente de projeto ela é calculada da mesma maneira que a gente calculou ontem, tá? Que tem relação com o fator de potência. No nosso exemplo, nós não estamos considerando, mas na vida real, num projeto real, a gente tem que levar essa em consideração, principalmente se a gente está falando de uma indústria, tá? Onde tem toda a questão da importância do fator de potência, porque se está fora do fator de potência da faixa, a empresa paga mais por isso, tem que fazer essa correção. Então, o fator de potência nesses casos é importante.
Um detalhe, aqui a gente utiliza só a corrente de projeto, tá? A gente não faz aquela correção que nós fazíamos ontem, porque isso era referente àquele método. Então, a gente só vai utilizar a corrente de projeto mesmo. A questão do comprimento do circuito, e aqui tem que destacar que esse comprimento tem que estar em quilômetro, senão a informação vai estar equivocada. Então, vocês vão ver, o circuito sai de tal ponto, vai até o ponto, qual é a distância que esse circuito vai percorrer, e aí vão colocar essa informação em quilômetros. Tá? O tipo de isolação do condutor, a tensão e a queda de tensão admissível. Isso que eu falei, que para residência, geralmente, a gente adota 2%. Tá? O cálculo que tem que ser feito, ele é relativamente simples. Então, vocês vão pegar a queda de tensão que vocês escolheram, vamos supor que os 2%, vão multiplicar pela tensão daquele circuito e vão dividir pela corrente de projeto vezes o comprimento em quilômetro. Tá? E aí vocês vão ter o ΔV unitário, que a gente chama, que é o cálculo que a gente faz para esse método. E aí, a partir dessa informação, é que a gente vai consultar, então, as tabelas para ver qual vai ser a seção do nosso condutor. Tá? Aqui a gente tem uma diferença em relação ao método anterior. Tá? Isso é bem importante vocês fixarem. Ontem, a gente pegava o valor da corrente e aí via o valor imediatamente superior a ele e aí adotava a seção. Tá? Nesse caso, a gente vai ver o imediatamente inferior, certo? Então, o que isso quer dizer? Tá? Por exemplo, primeira coisa que eu tenho que ver, questão, então, do que eu vou utilizar. Por exemplo, eu vou usar um cabo unipolar, trifásico, tá? E aí a maneira como ele vai estar sendo instalado, vamos supor que são cabos espaçados de 20 centímetros. E aí o fator de potência do meu circuito, eu vou considerar 0,92. Vamos supor que o meu ΔV unitário, ele me deu um valor de 13,5, tá? Se fosse no caso do método de ontem, eu teria que pegar o 14, que é o imediatamente superior. Mas no método de hoje, vocês vão ver que a tabela é decrescente. Então, a gente sempre olha para o inferior. Se eu tiver um valor de 13,5, eu tenho que pegar, então, o de 9,08, que seria um condutor de 4 milímetros, tá? E isso é importante porque confunde quando a gente vai fazer pelos dois métodos. É automático olhar sempre para o valor maior. Então, lembrem, nesse método, a gente olha para o valor menor. Tá? A tabela A, então, é para cabos isolados em PVC. E a tabela B para cabos isolados com termofixos. Tá? São essas duas tabelas que a gente tem. São tabelas fornecidas pelos próprios coisas, como eu falei. E é isso que a gente vai olhar na aula de hoje. Então, a gente vai pegar aquele mesmo exemplo, vai pegar a informação que a gente já tem da nossa tabela de potência, de tensão, de corrente de projeto. Vamos colocar a informação da queda de tensão admissível que a gente vai considerar e vamos colocar o comprimento e aí a gente vai calcular o ΔV unitário. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu só coloquei o mesmo início da tabela de ontem, tá? Então, questão dos circuitos, a potência, fator de potência, tensão e o nosso IP. Aqui faltou
UE máximo, tá? Como eu disse, a gente costuma utilizar 2%, aí a gente tem que dividir por 100% para tirar da porcentagem, então fica 0,02, tá? Vou considerar o mesmo para todos. Quem quiser colocar, tipo, que vai copiar essa tabela é o resumo do método de queda de tensão unitária. Então, quem quiser fazer a anotação ou dar um nome para a tabela, tá? E aí tem a questão do comprimento, tá? Isso aqui, Alice, repete. Diga. Resumo do método de queda de tensão unitária. Tá. Ok. Tá? Esse método é menos usual que o outro? Esse é menos usual porque ele não está regido por norma, né? Tá. Então a gente podia só, né, passar por esse e fixar mais no outro, né? Nos exercícios, de repente. Hã? A gente só podia passar por esse aí, registrar o conhecimento e fixar mais o trabalho no outro, né? Não, a gente só vai fazer basicamente esse exercício na aula de hoje, sim, sobre esse método. Isso não é muito usual, né? Tanto, na verdade, na avaliação, vocês vão poder escolher, tá? Qual dos dois métodos vocês querem utilizar. Ou dimensionamento por capacidade de condução de corrente, ou por queda de tensão. Como eu disse, esse método ele é mais utilizado quando a gente está falando de longas distâncias, tá? Ou, às vezes, o que acontece? Eu tenho longas distâncias, mas eu também tenho questões peculiares do método de ontem. Por exemplo, questão de resistividade, de temperatura. E aí, em alguns casos, não para todo o projeto, é claro, mas para alguns circuitos específicos, talvez aqueles mais importantes, é feito o cálculo pelos dois métodos para ver se eu vou estar adotando uma seção que seja compatível com esses dois problemas enfrentados. A questão da distância e a questão de agrupamento, de temperatura. Tá? Então, para aqueles circuitos que têm uma necessidade de não poder ter nenhum tipo de problema mesmo, tá? Porque ele dá uma diferença na questão da seção, tá? Vocês vão perceber isso, que a informação que a gente vai ter em relação à seção, ela é diferente de um método para o outro. Então, isso, dependendo do projeto, é levado em consideração. Só que quando a gente faz um projeto elétrico do zero, a gente costuma se basear na norma. E aí, por isso que o método da aula de ontem é mais utilizado, porque tem pessoas que nem sabem da existência desse. E ainda tem um terceiro, que nem eu falei antes, que é o do watt-metro, que não leva em consideração basicamente nada, só a potência e a distância. Distância que o equipamento está do quadro de distribuição. É o método mais fácil de calcular, mas ele também é o mais suscetível a falha na questão da informação do condutor. Como aquele realmente é o que não é basicamente utilizado, eu nem vou dar esse para vocês, porque eu vou te dizer, tu deve usar em cada 10 projetos, usar 6, 7 o capacidade de condução de corrente, 3 do outro e um só do outro, e se usar. Então, eu julguei que aquele não seria importante vocês estarem vendo, até porque não é utilizado. Mas esse aqui pode ser empregado, e aí eu optei por dar ele, fazer o exercício na aula de hoje, e vocês vão poder escolher na prova qual método vocês vão querer utilizar. Esse aí, na prática, tu pode, por exemplo, tu vai alimentar um galpão de trabalho, sei lá, quase 1 quilômetro do transformador, aí tu usa os dois, esse para levar até lá e o outro para fazer o interno. Isso, acontece muito isso. Tu usa um tipo de método para determinado ambiente,
e outro para outra. Então, questões de dentro de uma peça mesmo, questões, vamos supor, eu vou fazer o dimensionamento dentro da parte administrativa de uma empresa, dentro do refeitório, mas os circuitos que eu vou fazer levar até esses locais, de repente fica mais viável eu aplicar o queda de tensão unitária pela questão da distância. Porque eu tenho, com longas distâncias, eu vou perdendo muita coisa, né? Vocês vão ver no decorrer do curso, tem uma das disciplinas que vocês vão calcular isso, o quanto vocês perdem no caminho. E aí, por isso, esse método nessas questões é mais importante do que o outro. Aqui, a gente, como a gente não tem a planta, não tem a distribuição, né? Só estamos exercitando, a gente vai utilizar valores de comprimento que a gente achar mais adequado, vamos dizer assim, né? Então, eu vou colocar alguns valores diferentes. Então, supondo, por exemplo, que... Deixa eu ver o que é cada circuito, para eles ao menos terem um pouco de sentido. A iluminação, ela percorre, pensando numa planta mesmo, como eu só tenho um circuito de iluminação, que é o primeiro, ela percorreria todo o meu ambiente. Tá? Então, eu vou colocar um valor superior ao que eu vou colocar em alguns outros. Então, vamos supor que eu adote 0,03, que seria 30 metros. 30 metros. Eu vou colocar assim, porque aí depois eu já faço o cálculo direto aqui. O meu circuito 2 é o circuito da lavanderia. A lavanderia também é o meu circuito 6 e 7, então eles têm que ter a mesma distância. Eu vou colocar um 0,02 no 2, no 6 e no 7. O meu circuito 3 é a cozinha, assim como o 8 e o 9. 0,25. Opa, não é esse. É o 3, o 8 e o 9. O circuito 4 é lavabo, sala e quarto. Vou colocar mais perto, vou colocar 0,15. Banheiro vou colocar 0,15 também. O resto é tudo 0,15. Só para a gente ter valores Aproximados? 0,15. E para a gente ter valores diferentes também, né? Senão vai ficar tudo a mesma coisa na hora de calcular. Aí eu vou colocar aqui a fórmula para calcular um deles e depois vou deixar um tempo para vocês calcularem. A fórmula que eu vou utilizar, então, é essa fórmula aqui. Ó, não sei se todos copiaram, que a gente vai utilizá-la agora, que é a queda de tensão máxima admissível vezes a tensão dividido pela corrente vezes o comprimento. Tá? Então, é ela que a gente vai utilizar. Eu vou colocar ela ali para fazer o cálculo automático. Quem quiser utilizar o Excel na aula não tem problema, facilita a vida da gente.
Então, aqui é a queda de tensão vezes a minha tensão, dividido pela minha corrente, vezes a minha distância. E aí eu acho a minha queda de tensão unitária. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, só para colocar, que nem eu coloquei aqui embaixo, aqui eu estou fazendo o E vezes o V, e aqui IP vezes o E. Tá? É isso aqui que eu estou fazendo nessa linha aqui do ΔV unitário. Tá? E aí eu vou dar um tempinho para vocês calcularem essas informações, e aí depois eu só arrasto aqui para baixo e vejo se essa informação que vocês tiveram bate com o que a gente vai ter aqui pelo Excel. E aí depois a gente só vai ver a seção naquela tabela que eu mostrei para vocês. Tá? Então vou dar um tempinho para vocês fazerem. Professora, deu 2,54? O 2? Circuito 2? Circuito 2, não calculei ainda. Deixa eu calcular aqui. Espera aí. Não. Deu quanto tempo, professor? O meu deu 25,46. Vou até calcular de novo. 0,02 vezes 220 dividido 8,64 vezes 0,02. 25,46 deu o meu. Vou ver o que eu errei aqui, professor. Obrigado, viu? De nada.
Conforme forem acabando de calcular, vai avisando para eu ter uma noção, tá, pessoal? Tá? Tô no meio. Tá, Eu tô no meio pro fim. tranquilo. Eu terminei, professor. Aham, Eu terminei, calculei todos. tá bem. Vamos dar uma esperada nos colegas e aí depois a gente vê. Zero, dois aqui. Aqui. Terminei, professor. Tá. Só falta mais um aqui, pessoal. Já termino, já viu? Não, tranquilo. Tá por aí, Chico. Terminei.
Deu, professor, terminei aqui já também. Alguém ainda não acabou? Segue o baile. Beleza, então. Vou. E aí vocês me falam se vai bater com as informações de vocês. Circuito 2, 25, 47. Circuito 3, 19,36. Circuito Ok. 4, 32,27. Ok. 5, 35,85. Ok. 6, 48,4. 44. Achei 44. 48? Vou fazer aqui na minha calculadora agora, sem ser o Excel para conferir. Também achei 40, Achei 48. 44. Achei 48 e 35, eu. Vamos ver, Também. deixa eu conferir aqui. Vamos ver, estou fazendo aqui também. Dividido. O meu deu umas diferencinhas aí de 2, 3 na última casa decimal. É No meu deu porque também. é por causa de arredondamento do Excel. Se eu abrir aqui, Aham. ele vai aumentando os valores, né? Não tem problema, é questão de arredondamento do Excel. Eu fiz na calculadora agora, deu 48,35 também. 48, 35. É. Aí depois 13,83. Quem tinha achado 44 refez aí, conseguiu achar o valor? O FISMA igual deu 44, professor. 220 vezes 0,02. 220 vezes 0,02. Tá. Tá. Divididos. Aí tá, aí abre o parênteses. Eu botei dividido e botei parênteses. Aí botei 4,95, que é o IP, né? 4,55. 55. Tá bom, então o erro foi esse. Então pode ser que tenha sido isso. 55 vezes 0,02. 0,02. Isso. Tá ok, professora. O erro foi meu aqui. Tá. Eu botei Tranquilo? 95. Não, tranquilo. Circuito 8, 38,72. Circuito Volta no 9. 7 ali. No 7, Alice. Oi. Eu achei 141. No 7. 7. Vamos Vamos de ver novo. aqui. O meu bateu 200. com o da professora. 220 vezes 0,02. O meu bateu igual também. 15,91 vezes 0,02. 13,83. Eu não sei o que eu fiz errado. 220 pontos. Eu faço assim, eu vou até colocar aqui, ó, como eu faço na O calculadora. de cima deu 044, né? É que eu faço assim na calculadora, ó, vou colocar aqui. Eu faço tipo 220 vezes 0,02 dividido. Daí aqui nesse caso seria 15,91 vezes 0,02. Eu faço isso aqui, ó. Eu boto assim, parênteses, aí a multiplicação, fecho parênteses, dividido, abro parênteses. Eu faço sempre assim. Eu não faço um separado, depois o outro. Mas é critério de cada um, né? Se for fazer Não achei de novo. 220 0,02 dá 4,4. 4,4. Tá, foi aí que eu errei, tá. Foi 0,31. Aí 15,91 dividido.
14,19. É, isso. É, mais ou menos? É, isso aí. Eu tinha botado 0,44 em cima, né? Ah, tá. Eu faço assim, tá? Eu acho mais, eu prefiro fazer assim, porque aí eu não lido com arredondamento da calculadora, não lido com nada. Eu já boto a multiplicação assim como eu coloquei na tela para vocês. Mas quem quiser fazer por partes não tem problema algum, tá? Questão de mudança de decimal ali, centesimal, não tem problema, eu não vou desconsiderar isso. A minha ideia é ver se vocês entenderam o que vocês estão fazendo, tá? Não, a minha resposta deu 13,83 e a de alguém 14,1. Eu sei que isso é questão de arredondamento, não vou estar desconsiderando, tá, pessoal? Podemos seguir? Podemos seguir. Segue o bairro. Podemos sim, por mim. Tá, circuito 8, 38,72. 9, 77,44. Aí o 10 e o 11 são iguais, deu 46,1. E o 12 deu 11,73. Fecharam essas informações? Ok. Beleza. Agora a gente vai para a última parte, que é verificar na tabela. Tá? Então, o nosso primeiro dado é 8,53. Vamos na tabela. Vamos supor que nós estamos trabalhando com cabos com PVC, tá? Isolados com PVC. Cabos unipolares. Aí aqui, professor, tem monofásico e tem trifásico, né? O que eu uso, tá? Porque não tem a opção bifásico aqui, né? Assim como não tem outras opções de fator de potência. Só tem 0,80 e 0,92. Tá? Então, isso é questão, tudo é questão de projeto. Tudo que vocês fizerem, vamos supor, na avaliação, num projeto, tudo tem que ser justificado. Tá? Então, eu vou utilizar cabo unipolar, vou considerar monofásico, tá? Vamos botar que sejam espaçados de 20 centímetros, é a maneira como esses cabos são instalados, tá? E aí eu tenho a opção de 0,80 ou 0,92. Como a gente está considerando o fator de potência igual a 1, a gente vai usar o 0,92, que é o mais próximo do nosso, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa coluna aqui, certo? Primeira informação que nós temos é 8,53, né? Isso. Então, considerando 8,53, a gente tem que olhar sempre para o menor, a gente teria que olhar para o 7,1, tá? Daria um fio de 6, tá? Porra. Lembrando, a gente está trabalhando com iluminação. Por que deu um fio de 6? Porque eu estou considerando um circuito só para iluminação e eu estou considerando que esse circuito vai percorrer 300 metros, né? É. Então, quer dizer Não. que eu estou... 30 metros. 30 metros. 30, Não seria? 1, 2... 300. 300? Aqui faltou um 0. Tá bom, deixa assim, deu para entender. Claro, porque aqui tá 300, ó. A nossa ideia era 30, mas aqui faltou um coisa, ó. Faltou 0. Sim, aí, claro, ele tá percorrendo 300 metros. Imaginem 300 metros que ele não vai ter de perda. Vai, tá. Ah, Então é 003. É. 0. Tu faz volta toda a casa, cara. Então tá bom assim. É iluminação pública.
O circuito sai de CD e faz volta em toda a casa. Isso é normal. Eu vou deixar tudo como tá por causa do... para vocês não terem que refazer aí, tá, pessoal? A ideia é vocês pegarem o que está sendo feito. Não, Essas- tranquilo, tranquilo. A segunda informação seria 25,47, tá? Então, a gente vai lá na tabela, naquela coluna que a gente está considerando, que é essa aqui, e vai olhar para o inferior a ele, que seria 2,5, tá? Aí já é condizente, tomada, 2,5, já está certo. E aí a gente vai ter para os outros dados, tá? Eu vou abrir a tabela aqui e vou deixar vocês preencherem isso, certo? Ok. Vocês conseguem ver direitinho a tabela aí? Tentei dar um zoom aqui. A reta onde está a minha setinha, vocês vejam a minha mãozinha aqui? Sim. É a linha que vocês vão olhar, Sim. tá? Vou dar um tempo para vocês olharem isso. Se deu dizer. Aqui deu. Deu. Beleza? Já aproveitei, já fiz a chamadinha Terminei aqui, aqui. professor, também. Já fiz a chamada enquanto vocês estavam fazendo aí. Christian apareceu? Tô quieto, mas eu tô aqui, hein? Não, eu Tô fiz sempre pelo- online, Guerreiro. Tô Eu sempre fiz- online. Eu fiz Correto, pelos correto. nomes, pessoal. Eu fiz pelos nomes. Não se preocupem. Vai perder a lancha, hein? Então, o que que deu pro circuito 3? Só falta isso aqui e vamos acabar, que hoje é sexta e o Christian tem que pegar. 2,5. 2,5. Obrigado, professora. 2,5, todo mundo achou pro 3? Isso. Isso. Pro 4? 1,5. 1,5. Beleza. Pro 5? 1,5. Se alguém achar um diferente, fala, tá, pessoal? Que aí a gente confere. 4. Pro 6? 1,5. 1,5. 1,5. Não, tu 1,5. achou 4 para qual, Christian? Não achei 4. É embaixo. Aí é 1,5. Tá, no 6. O 6 é 1,5. 4. 4. Tá. Ô, professor, me deu 1,5 aqui. 1, 2, 1,5. 3? Isso, 1,5. Não, peraí. Nesse aí que é Francisco. Esse aí é 4. O de cima é 1,5. Francisco. Isso, professor. O meu deu 1,5. Ali onde deu 48, virou 40. O meu deu 1,5. E o Isso. 13,82 deu 4. Isso. Aqui é 1,5 e aqui é 4. Isso, É. isso mesmo.
Ah, agora sim. Então tá. 1,5. 1,5. 1,5. Tá. Um e meio. 9, 1,5. 1,5. 10, 1,5. 1,5. 11 1,5. e o 12. 4. 4. O que que a gente tem que ressaltar aqui, então, para encerrar, que se a gente utilizasse só esse método, as tomadas que deram 1,5, a gente não poderia colocar seguindo o método. A gente teria que colocar o 2,5, que é o mínimo que a norma estabelece. Tá? É que aqui a gente colocou distâncias aleatórias, né? Pensando só em exercitar. Tá? Mas já fica a ressalva se que a gente se utilizar qualquer um dos métodos e o valor for inferior ao que a norma estabelece, a gente tem que seguir o que a norma fala. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Não, Beleza. Professor. Segunda-feira a gente vai fazer uma aula de exercício, então, tá? Para fixar essa questão do dimensionamento. Então, vocês vão fazer, eu vou dar os dados e vocês vão fazer a parte do dimensionamento de condutores pelos dois métodos sobre os dados que eu vou dar, tá? Ok. Ok? Então, voltaremos até segunda, então. Perfeito. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite, ô. boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcel. Segue o baile.